Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado à coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós contemplamos o chamado vocacional de São Mateus. Jesus passa por aquele lugar onde Mateus está na coletoria de impostos e diz: "Segue-me." Ele levantou e seguiu Jesus. Veja a atitude de Mateus. O chamado que Jesus Cristo fez a ele tocou no mais profundo do seu coração. E ele levantou da coletoria e seguiu a Jesus Cristo. E Jesus foi sentar-se à sua mesa em sua casa. E ali vão fazer um questionamento aos discípulos de Jesus. Por que Jesus senta com os cobradores de impostos e pecadores? Nós precisamos entender isso porque os cobradores de impostos, em geral, na antiguidade, eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Por isso que os judeus, eles reconheciam os publicanos, os cobradores de impostos, como traidores da sua própria pátria. E Jesus, sendo um judeu, sentando e comendo com um pecador, com um traidor, isso seria uma causa de escândalo para ele, para Jesus e também para os seus discípulos. Por isso que vão fazer essa crítica a Jesus. Mas Jesus, escutando aquilo que eles ali falavam, Jesus vai ter uma atitude e vai dizer ali, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aqui Jesus nos traz algo muito essencial para a nossa vida. Ele é o verdadeiro médico, aquele que pode curar as nossas doenças. E essas doenças são os pecados, os vícios da nossa vida. Por isso que ele vai dizer também: quero misericórdia e não sacrifício. Porque essa era a prática do povo antigo. O povo antigo não mudava de vida. Unicamente no tempo determinado eles iam lá, faziam um sacrifício para purgar os seus pecados e assim eles entendiam que estavam perdoados. Jesus, ele quer abolir esse sacrifício do bode expiatório, esse sacrifício onde o povo se acha perdoado sem fazer e sem ter uma atitude verdadeira de mudança de vida. Por isso que Jesus vai dizer, quero misericórdia e não sacrifício. Porque o verdadeiro seguimento de Jesus Cristo é um segmento onde nós adentramos nesse segmento para aprender dele, para adentrar numa obra de conversão, para participar da vida dele. Ninguém vem ao encontro de Jesus Cristo para permanecer do mesmo jeito. Jesus, ele nos chama os pecadores, e nós somos pecadores, mas ele quer que a gente caminhe no seu segmento não para continuar pecadores. Por isso que ele vai dizer também, de fato não vim chamar justo, mas pecadores. Por quê? Porque os justos não precisam de conversão, mas nós somos chamados, nós que somos pecadores, somos chamados para adentrar no caminho, nesse caminho de justiça, onde nós vamos cada vez mais sendo purificados e nesse processo de conversão nós vamos nos tornando justos. Por isso que Jesus, no outro momento no Evangelho, ele vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É o reino de Deus, o reino dos céus e a justiça desse reino. Jesus é esse reino.
E nós, quando seguimos Ele, precisamos ir aderindo a essa justiça, porque Ele é o único justo. E a justiça que nós vamos vivendo é participação da vida dele. Por isso que nós vemos nesse segmento onde nós precisamos realmente adentrar nesse caminho de conversão. E nós não podemos nos enganar. Jesus, ele aceita sim a todos, mas não aceita para ficarmos do mesmo jeito, mas aceita para que nós possamos ter uma mudança de vida. Por isso que nós vemos também ali, Jesus que vai deixar bem claro que ele vem chamar os pecadores. E nós somos esses pecadores que precisamos de mudança. Quando nós não nos reconhecemos mais pecadores, esse é o grande problema da nossa vida. Porque quando nós não nos reconhecemos mais pecadores, é o sinal que nós já começamos a nos achar muito perfeitos. E o perfeito não precisa de mudar mais nada. E quando nós começamos a achar que não precisamos mudar mais nada, é o momento onde nós começamos a ser deuses de nós mesmos. Esse é o grande perigo. É isso que nos afasta cada vez mais dessa obra de misericórdia. E por isso que nós vemos Jesus, quando diz que quer misericórdia e não sacrifício, ele está querendo nos chamar a atenção, porque o céu não se compra com sacrifícios. E nós precisamos entender justamente isso. A misericórdia é a participação da vida de Deus. Deus se compadece por cada um de nós, tem misericórdia de nós, porque Ele, de alguma forma, participa da nossa vida. Ele sente as nossas dores, assim como também se alegra com as nossas alegrias. E nós precisamos também ter essa atitude de participação da vida dele. Por isso que todo segmento é um caminho de mudança. Todo segmento de Jesus Cristo é um segmento não para continuar do jeito que nós começamos, mas sermos transformados nele mesmo, para alcançarmos esses graus de santidade, que é essa vivência na justiça, que é essa identificação perfeita ao próprio Filho de Deus, para sermos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Por isso que nós precisamos realmente deixar um pouco de lado as coisas externas, que são os sacrifícios, para realmente mudar o nosso coração, para participarmos da vida de Deus, porque somente um coração inclinado a Deus será um coração capaz e apto desse caminho de conversão. Porque quando nós mudamos só exteriormente, infelizmente a conversão não acontece, porque as paixões, os pecados, os vícios, eles continuam da mesma forma. E podemos continuar diferente de São Mateus, que levantou da coletoria e foi ao seguimento de Cristo. E deu ali na estadia, moradia na sua casa para Jesus. Nós somos essa casa que precisamos realmente acolher a Jesus Cristo. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, podemos continuar ainda na coletoria de impostos, ali querendo, sendo traidores da pátria, traidores do reino dos céus, traidores do seguimento de Cristo e perdendo dia após dia a oportunidade de seguir a Jesus Cristo para realmente mudarmos de vida e sermos capazes de nos tornarmos instrumento de salvação para a conversão das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.